Vamos agora, vestibulando, trabalhar com a noção, um pouquinho com a noção, vamos aprofundar a noção de texto. É uma unidade de comunicação empírica, oral ou escrita, sem limite de tamanho. Então, tem alguns alunos que, ao desenvolverem a ideia de texto, eles ficam pensando, meu parágrafo tem 3 linhas, meu texto está pequeno? Tá, posso dizer que o seu texto, um parágrafo com 3 linhas, está pequeno. Mas o meu texto está errado com 3 linhas? Não. Contanto que o seu texto ele tenha objetividade, que ele consiga simplesmente ter uma comunicação com o seu interlocutor, né, que justamente é um interlocutor imaginário dentro da situação comunicativa que o próprio vestibular da universidade confere a todos nós, né, que participamos desse processo de maneira direta ou indireta. Então veja bem, é muito importante você tentar escrever um texto em que você possa trazer o seu conhecimento, dados empíricos. Que dados empíricos são esses? São dados do dia a dia, são dados que servem como exemplificação para sustentar tudo aquilo que você pensa, meu caro vestibulando. Pense nisso. O que compõe, quais são os assuntos do meu dia a dia, que eu posso desenvolver uma temática, posso desenvolver uma ideia. Vamos supor que caia na prova do vestibular, como já caiu aí o ano passado, né? Vamos retratar o ano passado, que era uma carta aberta à sociedade natalense, pedindo que ela participasse da campanha do combate à violência contra a mulher e simplesmente que ela não se calasse, não cruzasse os braços diante de tal atividade. Então veja, dentro de uma carta aberta como aquela, eu, ao escrever meu texto, eu tenho que recorrer a dados, a fatos, eu tenho que trazer exemplos. Então são dados empíricos, são evidências empíricas. É o que nós chamamos simplesmente e que você conhece como argumentação. Na tela, mais uma vez, vamos avançar na noção de texto. Pertence necessariamente a um determinado gênero, gênero. Vamos trabalhar já com essa noção vestibulando. O outro item é uma organização situada além da frase, é orientado, é uma forma de ação, é interativo, é assumido por um sujeito, é regido por normas e é considerado no bojo do interdiscurso. Peraí, interdiscurso, surgiram algumas palavras que eu não conheço muito. Explique melhor, Sérgio, essa questão. Então aqui comigo, vestibulando, por favor. O texto, ele é orientado. Você é advogado do seu texto. Ao você elaborar toda a sua ideia, com base em tema, com base em tese, em problemática, o seu ponto de vista, alicerçar suas ideias em argumentos, em fatos e em dados, você orienta o seu discurso. E o seu discurso é a maneira abstrata como você vê, imagina e constrói o mundo. Simplesmente assim. Eu quero atentar também, vestibulando, que você deve reparar que o gênero textual, ele é bem determinado na prova do vestibular. Então, nós temos aí o artigo de opinião e simplesmente a carta argumentativa e os seus subgêneros. Você pode reparar que agora, anteriormente, na leitura que eu fiz da tela, eu falei sobre a questão de ser interativa, a questão do sujeito. A interatividade pressupõe o quê? Uma interlocução. Então, eu, autor, sujeito no meu texto, escrevo para um interlocutor determinado pela cena enunciativa da Universidade Federal. Então, na prova da Compev, ela já é determinada. Sérgio, como assim um autor sujeito? Como poderia ser assim? Por exemplo, tem alunos que me perguntam exatamente isso. Como é que eu escrevo um texto dissertativo que não é o padrão da UFRN, mas é do Enem? Aí muitos têm a noção de que o texto dissertativo é aquele texto que eu escrevo de maneira indeterminada, usando a terceira pessoa, certo? Simplesmente o sujeito na terceira pessoa do singular, ok? Que é marca de indeterminação do sujeito, mais a partícula si, ou simplesmente na terceira pessoa do plural sem elemento anteriormente marcado, que é o sujeito indeterminado. E ao escrever, né, o modelo que é cobrado dentro do vestibular da UFRN, que é o artigo de opinião, eu simplesmente acrescento nessa ideia a figura do eu. Então eu trago o eu para dentro do meu texto e ao trazer esse eu, ao dizer, ao contextualizar esse eu, estou fazendo um artigo de opinião. Não, vestibulando, infelizmente não. Pense bem comigo, eu não mudo um texto dissertativo para um texto artigo de opinião, trazendo simplesmente uma marca deítica, então uma marca de pronome pessoal do caso reto. Se isso fosse verdade, eu não precisaria nem mudar o nome do texto. Eu chamaria de texto dissertativo e continuaria abordando nessa concepção opinativa, que seria o artigo de opinião. Artigo de opinião difere muito do texto dissertativo. O texto dissertativo, na marca da autoria do sujeito, existe uma falta de responsabilidade por quem fala. Então, o sujeito gramatical, ele é sempre indeterminado. Mas fora o sujeito gramatical, existe o sujeito da autoria, quem escreve aquele texto. Ele se afasta do que ele diz ou ele se compromete com o que está dizendo. Então, grave bem o que eu vou lhe dizer.
O texto dissertativo é aquele tipo de texto em que o sujeito, independente de ser gramatical, o sujeito textual, marcado pelo discurso, ele é aquele que se afasta do que ele diz. Simplesmente ele não tem responsabilidade sobre isso. Já do ponto de vista do artigo de opinião, bem como a noção de texto que a tela agora anteriormente estava mostrando, simplesmente a noção de sujeito no artigo de opinião tem uma responsabilidade enunciativa, se responsabiliza pelo que diz, eu sei exatamente quem é que está falando, quais são as suas ideias, quais são os seus ideais, qual é o seu pensamento. Inclusive, se você reparar, o texto dissertativo, dentro da sua concepção estrutural linguística, não leva assinatura, porque eu não tenho uma marca de responsabilidade enunciativa de quem escreve. Ele é atemporal, ele não perde o seu valor ao longo do tempo. O artigo de opinião, ele é temporal, ele tem a validade de 24 horas, 48, uma semana. Já o artigo de opinião, ele pode ser escrito e um mês depois aquelas informações nem estarem mais válidas por causa da questão da temporalidade. Além disso, insisto, na questão da autoria, responsabilidade pelo que você diz. E o vestibular, ele determina o quê? Assine o artigo de opinião ou simplesmente por uma questão de comando, pede que não assine ou que assine com um pseudônimo. Então, isso são critérios que a universidade estabelece simplesmente para âmbito de correção, ok? Avançando na noção de texto. Então, eu tenho, é uma organização titulada além da frase, é orientado, é uma forma de ação, é interativo e é assumido por um sujeito. Nós vimos tudo isso. Avançando agora para a noção, certo, de sequência textual. O que é sequência? A priori, vestibulando, eu quero chamar a sua atenção porque, tradicionalmente, nas escolas, sempre se ensinou a questão da sequência de texto. Acompanhe. São formas de organização linguística em números limitados, com os quais são compostos todos os textos. Opa, peraí, aqui comigo. Então, todo texto ele é composto por uma sequência? Sim. Todo texto ele apresenta um gênero e ele apresenta uma sequência. Na UFRN nós sabemos, artigo de opinião e a carta, né, argumentativa ou subgênero que é a carta aberta, por aí vai. Eu quero atentar e quero lhe mostrar que tradicionalmente a escola, ela trabalhava com o quê? Ela trabalhava com o texto do tipo narrativo, o texto do tipo descritivo e o famigerado texto do tipo dissertativo. E ainda se colocava naquela época, né, a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Quem é que nunca leu, ou ouviu, ou assistiu uma aula que esses três tipos de textos eles eram, né, contextualizados? Eu quero lembrá-lo que a teoria de texto adotada pela Universidade Federal é uma teoria que aborda sequências textuais. Então houve uma expansão. Eu não fico no âmbito apenas do texto narrativo, nem do texto descritivo e nem muito menos do texto dissertativo. Inclusive, do ponto de vista da dissertação, alguns teóricos divergem em relação a isso. Então veja, hoje as sequências de texto elas são narrativas, permanece, descritivas, eu tenho a argumentativa, a expositiva ou explicativa, que é usada na resolução das questões discursivas, certo? O aluno dá a resposta com base nessa perspectiva de sequência textual, a sequência dialogal e, por último, a sequência determinada como injuntiva. Então, eu não tenho apenas três, narrativa, descritiva e dissertativa, eu tenho hoje 6 sequências. E a argumentativa, ela não fica na sequência mínima. Todos nós aprendemos que o texto dissertativo e o texto argumentativo, bem dizer, era aquele tipo de texto que tinha o quê? Tese, argumento e um fechamento que nós sempre chamamos de conclusão. Dentro dessa perspectiva, né, textual que a universidade trabalha, então ela trabalha com a sequência expandida, a sequência argumentativa é outra, e não é de hoje que ela trabalha com isso. Então ela trabalha com a noção de texto da sequência argumentativa voltada para tese anterior, premissas que são os meus dados, o argumento que é a sustentação justificativa da minha ideia, contra-argumentação, que é refutar uma ideia do meu interlocutor, desqualificar a ideia, né, do enunciado do meu interlocutor, novamente o texto argumentativo, que não é obrigatório, né, do ponto de vista do argumento, e por último, né, dentro da sequência de maneira expandida, só a título de exemplificação, que é o que nós chamamos de nova tese. Então, tese, argumento, conclusão, e a sequência expandida, que seria aquela que trabalha com a tese anterior, que é uma contextualização, premissas, argumentos, contra-argumentos, pode ter novamente argumentos e a nova tese, que é a parte final. Na tela, acompanhe, vestibulando.